Olá para você do Orla TV, a gente está de volta dessa vez para falar sobre o cenário político aqui do Tocantins. No dia 24 de novembro, o ex-juiz e advogado Marlon Reis, que também é criador da Ficha Limpa, lança a sua pré-candidatura ao governo do Tocantins. Por isso que a gente recebe ele aqui no estúdio do Orla TV. Obrigada, muito obrigada pela sua presença de estar aqui conosco. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. E o senhor vai lançar a sua pré-candidatura agora dia 24 de novembro, né? Por que o senhor acha que agora é o momento certo? Em primeiro lugar, porque a sociedade precisa aumentar o volume de debate político. O debate sobre a política ele não precisa acontecer só na véspera das eleições, pelo contrário. Nós precisamos diminuir o peso do abuso do poder econômico, diminuir a corrupção nas eleições e aumentar o volume de reflexões sobre a política. Como eu não tenho nenhuma dificuldade de expor os meus pensamentos, não tenho nenhuma dificuldade de me apresentar, eu pretendo fazer esse debate no estado inteiro. O que na verdade nós vamos fazer, junto com o lançamento da minha pré-candidatura, é a abertura de um movimento nesse dia 24, sexta-feira, agora às 19 horas, o lançamento de um movimento chamado Diálogos pelo Tocantins. O que nós vamos fazer? Percorrer todo o estado, debatendo o Tocantins, seus problemas, seus desafios e suas soluções. Isso demanda tempo e por isso nós já vamos começar. Nós não temos medo do debate e temos pressa de discutir o Tocantins. E nesse debate o senhor pretende convidar que setores da sociedade? Todo mundo é convidado. Todo mundo que faz o Tocantins, todo mundo que trabalha pelo Tocantins, todos os setores. Eu diria que é mais fácil eu dizer quem não será convidado. Não será convidado quem está fazendo com que o Tocantins não funcione como deveria. Os governantes que levaram a esse estado de coisas. Mas as pessoas que estão motivadas pelo espírito de transformação são todas muito bem-vindas. Além disso, nós também não fazemos muita questão, ou questão alguma, daquelas pessoas que são envolvidas com atos de corrupção, que foram condenadas com base na lei que eu ajudei a fazer, que é a lei da Ficha Limpa, e também não serão muito bem-vindos. Mas o povo trabalhador, os empresários, o povo suado do estado do Tocantins, o pessoal do agronegócio, todos os grupos, convidando todo mundo, quilombolas, indígenas, evangélicos, católicos, todos são bem-vindos nesse grande debate sobre o Tocantins, que vai começar no dia 24. O senhor disse que não pretende convidar quem já governou o Tocantins para esse debate. O senhor acredita que dessa forma não vai estar apagando o passado do Tocantins? Não, de maneira alguma. O que acontece é o seguinte, eu não tenho problema pessoal nenhum com os antigos governantes, mas a minha proposta é do novo, é o que será feito daqui para frente. E o estado do Tocantins está muito mal. E há muita responsabilidade desses governantes. Projetos inacabados, como é o caso de Sampaio, o Ecoporto, problemas. A qualidade de saúde, hoje pública, é um absurdo, virou um descalabro. O HGP está em processo de falência real. Aí nós temos o IGPREV quebrado. Nós temos a Polícia Federal pousando quase todas as semanas nesse estado. O Tocantins, com exceção agora da vitória da nossa querida Ana Vitória no Grammy Internacional, só tem sido notícia criminal. Então eu não posso colocar essas pessoas a meu lado. Infelizmente não dá. Como autor da lei da Ficha Limpa, eu não posso ter ao meu lado pessoas que podem ser presas a qualquer momento. Então, não é nada pessoal. O que nós estamos querendo pregar não é separação nem divisão. Nós estamos querendo pregar um futuro. Como será o Tocantins? Que Tocantins nós nos tornamos? O que a juventude quer do Tocantins? Como nós queremos que o Tocantins seja daqui a 50 anos? E aí é isso que a gente quer apresentar. O novo. Uma proposta completa de mudança de um novo perfil da política. Tá certo. O senhor também, além de criador da lei da Ficha Limpa, o senhor também é fundador do movimento de combate à corrupção eleitoral. O senhor acredita que pelo fato de ser criador da lei da Ficha Limpa e fundador desse movimento, lhe credencia para ser a melhor opção para o Tocantins? Não,
isso não me credencia. Uma só coisa pode credenciar um candidato, é ele ter base social suficiente para que uma maioria da sociedade deseje que ele governe. Então, esses meus dados biográficos, que esses aí são apenas 2 elementos, poderíamos acrescentar minha formação, minha experiência de conhecimento do direito, o curso que eu fiz de gestão pública para estudar em grau de pós-graduação, elementos disso, não valem nada, só servem de uma base para eu me apresentar para a sociedade com a finalidade de tentar construir um debate coletivo que esse sim pode me legitimar para a candidatura. Entretanto, eu acho que quem não construiu uma biografia pessoal antes de se apresentar como candidato, sequer deveria colocar o nome em disputa. Porque se você não tem uma história pessoal para contar, né, como é que você pode querer se tornar um líder? Né? Então eu acho que realmente nenhum título que eu obtive me credencia a nada, mas torna possível que eu apresente meu nome para buscar esse credenciamento que só pode vir da legitimidade popular. O senhor menciona muito essas mudanças de padrões políticos. Na prática, o que seria isso? Em primeiro lugar, permitir que o Estado ocupe um papel de promotor do desenvolvimento das forças econômicas aqui. Não há isso. Há uma hipertrofia do Estado, o Estado é grande demais, e ao mesmo tempo, nada é feito concretamente para atrair uma forte iniciativa privada para cá. Nós quase não temos industrialização. Em 30 anos, não houve um processo efetivo de construção de uma industrialização no Estado que tem características muito evidentemente positivas para atrair a indústria. Pela localização geográfica no centro do Brasil, uma logística invejável, cortado por uma estrada de ferro gigantesca, cortado por rios caudalosos, rios enormes que permitem até a navegabilidade, pela Belém-Brasília, como eu disse, no centro do país, e nós não temos a capacidade de atrair indústrias que lugares bem mais remotos têm conseguido atrair. Lugares que não têm as mesmas características que a nossa. Nós estamos perto dos grandes centros, não estamos distantes por conta dessa posição central, e ao mesmo tempo estamos numa posição de equilíbrio para a distribuição de produtos por todo o país. Além disso, nós não temos desenvolvimento tecnológico. A universidade não foi capaz de propiciar a geração de cabeças entrando naquele que é o ponto mais elevado da economia global. Mas nós estamos no Tocantins? Quem mais produz software no mundo é a Índia. Não tem nada a ver com o local em que você está. Tem a ver com políticas educacionais para gerar cabeças que pensem inovação tecnológica. Então nós estamos falando apenas de atualizar o estado do Tocantins, colocá-lo em dia com a agenda do Brasil e do resto do país. E o Tocantins pode estar nisso. É isso que é a novidade. Inovar significa... Mas para isso nós precisamos fundamentalmente romper com a cultura do clientelismo, da compra do voto, do suborno de lideranças, porque é isso que drena as energias econômicas do Estado. Depois é preciso desviar recursos para esse fim. É isso que gera tanto escândalo no estado do Tocantins. É por isso que há tanta presença no noticiário criminal. Então nós precisamos acabar com isso para ter uma gestão profissional da atividade pública, ter gestores, pessoas que realmente vão cuidar dos recursos e mobilizar a sociedade para um projeto de Estado. O senhor acha que essas mudanças que o senhor apresenta não são algo muito complexo para ser colocado em tão pouco tempo? Não, eu não, porque as pessoas têm compreendido e têm participado rapidamente do projeto. Nós temos conquistado muita adesão. Eu já tenho viajado, eu converso sobre isso, por exemplo, com comunidades um pouco mais da periferia, como no Lago Sul, e todo mundo compreende perfeitamente. As pessoas sabem exatamente o que eu estou dizendo. O impacto imediato, destrutivo da corrupção. Nunca se discutiu isso tanto no Brasil. Não é surpresa para mais ninguém. É por isso que as pessoas estão completamente enfadadas e desacreditadas da política tradicional. Não sou eu que penso assim. É o estado da política no Brasil inteiro. Em 2018 haverá uma onda, uma leva de novos nomes que se credenciaram justamente por não terem participado dessas práticas que são até ilegais, são grosseiramente ilegais.
E a sociedade brasileira quer isso, a sociedade brasileira se mobiliza por isso. A sociedade brasileira está farta desses velhos mecanismos, desses velhos procedimentos. Por isso, quando eu falo, eu sou super bem, não apenas compreendido, como eu consigo muitos aliados, muitas pessoas querendo participar. Além dessa bandeira de corrupção, contra a corrupção, quais são as outras bandeiras que o senhor pretende apresentar a partir de agora? Na verdade, a bandeira contra a corrupção é uma bandeira antiga da minha vida, não é a principal bandeira do futuro governo, até porque ela é tão básica que não pode haver desvio no governo, que ela está na base. Ela não é, vamos governar para acabar com a corrupção. Não, a gente tem que acabar com a corrupção para poder governar. Então ela está ali na base. O que a gente quer mesmo fazer? Mudar o perfil econômico do Estado, evoluir o agronegócio para que ele incorpore também a agroindústria, para nós conseguirmos agregar valor. Para isso é preciso ter um Estado que atrai investimentos. Para atrair investimento não pode ter pedido de propina, porque afasta os investidores. Por outro lado, nós também queremos aumentar a qualidade da educação muito fortemente, com ensino integral de qualidade no Estado inteiro para o nível médio. Nós queremos financiar tudo isso atraindo novos investimentos, para aumentar a arrecadação pela atração de novos investimentos, maior produção, maior volume de recursos negociados, comercializados no Estado e, com isso, a geração de impostos que vão financiar mudanças efetivas na educação, na saúde e na segurança pública, que são matérias essencialmente estatais e que estão muito mal cuidadas. E com relação a essas parcerias, como que o senhor pretende elaborar as suas parcerias? Qual o ponto de vista, quais serão os critérios para essas pessoas que vão fazer parte da sua base? Então, eu tenho esses critérios que eles já estão muito bem definidos. Nós não vamos nos aliar com pessoas condenadas, pessoas afetadas pela lei da ficha limpa, que incrivelmente continuam na política. Muitos não podem ser mandatários, mas colocam pessoas parentes para serem, ficam lá, gravitando em torno da política. Nós não queremos a participação dessas pessoas no nosso grupo. E também nós não queremos, como eu já disse, essas pessoas que são responsáveis pelas práticas políticas que nós estamos querendo substituir, evoluir. E quero mencionar também que nós queremos fazer uma política de serenidade e de diálogo, por isso nós não aceitamos extremistas. Pessoas que defendam ódio de extrema direita ou de extrema esquerda, que nós estamos vendo muito fortemente nas redes sociais aí, se dilacerando, fazendo ataques pessoais. Nós não queremos isso. Os nossos ataques são de natureza política, filosófica. Nós não atacamos pessoas, nós atacamos modos de procedimento, sistemas. Nós defendemos a substituição de um sistema por outro. Não há nenhuma preocupação de incitar ódio, incitar qualquer tipo de desavença de natureza pessoal com quem quer que seja. Dos programas atuais que estão em vigor atualmente, o senhor pretende incluir ou excluir alguns programas atuais? Como é que o senhor tem pensado a sua plataforma aí de governo? Bom, os programas, quando eu observo a realidade das atividades mais essenciais do Estado, eu vejo a necessidade de mudanças tão profundas que é difícil falar em continuidade. Quando nós fazemos uma visita ao HGP, hoje mesmo eu conversava com um médico lá do HGP e ele me passando dados ainda mais aterradores do que eu já tinha, inclusive sobre a demissão de vários técnicos que prestam serviços auxiliares aos médicos e que agora se tentou contratar com um valor quase metade do salário e se recusaram a voltar. Então, quando eu vejo, por exemplo, no caso da educação, o descalabro, na semana passada, eu passei um longo tempo em São Paulo recebendo uma verdadeira aula de dados técnicos sobre a educação do Tocantins, numa entidade que faz pesquisa avançada sobre a educação em todo o país. Então eles pegaram todos os dados sobre a realidade da educação pública no Tocantins e me passaram. Eu fiquei aterrorizado, com dados de até 15% de analfabetismo entre pessoas com até 15 anos de idade, nessa faixa, pessoas com 15 anos de idade. Isso não existe. Nós perdemos para os outros estados da região norte. Então, é difícil falar em continuidade,
Nós vamos pegar uma base que já existe, mas nós temos que remodelá-la para colocar nos eixos, porque nós temos uma educação muito ruim, a segurança pública muito deficitária, a maior parte da população não se sente, não vê a presença do aparelho de segurança do Estado. Em muitas comunidades, inclusive, o policiamento está ausente. E no caso da saúde, então, é um descalabro que chega ao ponto de faltar até alimento nos hospitais. O senhor fala dessas políticas públicas, dessas melhorias desses programas, mas como que o senhor pretende implementar isso diante de um cenário financeiramente não propício? A gente vê aí prefeituras com dificuldade de fechar a conta no azul devido à queda do repasse do FPM, as dificuldades financeiras atuais, até mesmo da população em geral. Como é que o senhor pretende implementar isso diante de um cenário que não está nada favorável economicamente? Primeiro, para poder enfrentar isso, preciso estancar a sangria da corrupção. Porque não se pode perder um centavo para isso. Não se pode perder um centavo para isso. Quando se está num momento de crise, especialmente, você vê com clareza o impacto que isso causa. E os volumes que são discutidos nas ações criminais sobre o Estado são espantosos. As operações da Polícia Federal que existem hoje sobre isso revelam somas espantosas que fazem muita falta para a gestão da máquina pública. Além disso, nós precisamos aumentar a receita. E para aumentar a receita, nós precisamos atrair investimento. Mas para atrair investimento, nós precisamos de aumentar a credibilidade do Estado. As pessoas precisam saber que vão chegar e vão encontrar uma política fiscal justa, que eles não serão vítimas de algum pedido de propina, que eles poderão se estabelecer de maneira estável e sustentável no Estado. Então, nós pretendemos atuar nesses dois pilares. Gastar melhor, arrecadar mais e fechar de vez a torneira, apertar a torneira da corrupção para a gente não perder recursos para isso. Mas isso leva um tempo, né, para conseguir fechar isso tudo, né? Exato. Gustavo? Mas a primeira medida é decidir fazer isso. Porque nós, lamentavelmente, vivemos um cenário em que essa não foi uma posição concreta. Mas quando eu converso com o empresariado aqui, eu vejo todo mundo vendo a gravidade do quadro que nós chegamos e que é preciso fazer isso. Então, o primeiro ponto para nós chegarmos lá é tomar essa decisão. É identificar isso como um problema real. É não achar que isso é menor. E depois disso, nos posicionarmos com base em quem adquiriu esse estágio de consciência. O senhor é tocantinense de Pedro Afonso, né? Sim. Como é que foi toda essa sua abordagem de conhecimentos fora, até mesmo do Brasil, que o senhor já teve experiências fora? O que o senhor pretende trazer de diferente que o senhor viu em outros países aqui para o Tocantins que seja possível implementar aqui? Na verdade, eu tenho uma vida devotada ao estudo da política. Eu nunca fui candidato. A minha primeira candidatura é essa. Mas eu estudei, nos últimos 20 anos especialmente, atividade política. Eu escrevi vários livros, eu fiz uma pós-graduação sobre gestão pública, fiz um doutorado na Espanha, onde eu morei, para estudar sobre sociologia jurídica e instituições políticas, desenvolvendo uma tese sobre a corrupção eleitoral no país. E em virtude disso, eu tive a oportunidade de ser convidado para estudar num programa provisório na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E acabei recebendo muitos convites para ir para o México, Alemanha, Tunísia, Malásia, fui a muitos lugares. E minha maior preocupação era de tentar acumular o máximo de informações e conhecimentos sobre o que acontece em países que às vezes se parecem um pouco com os nossos, em desafios, em dramas, e às vezes estão mais à frente da gente. O fato é que eu espero ter obtido informações suficientes para poder compartilhar ideias. Para a gente poder chegar a algum lugar, a gente precisa ter, em primeiro lugar, objetivos. E para a gente ter objetivos, a gente precisa ter informação sobre desafios que já existiram em outros lugares. E, bom, é um pouco dessa bagagem que eu espero trazer, de ter compartilhado muita experiência, muita vivência com pessoas que têm
a mesma preocupação em diversas partes do país e também em diversas partes do mundo. Muito obrigada por esse nosso bate-papo aqui no Orla TV. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Tá certo. E o Orla TV fica por aqui e até a próxima.